Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço, esse que vos fala num programa dedicado à compreensão da saúde mental, também através dos transtornos mentais, as suas causas, os seus tratamentos e também a como prevenir as doenças mentais e principalmente como promover a saúde mental. A nossa ideia também aqui é usar como origem dos estudos a doutrina espírita. É claro que ela não abrange todos os aspectos, mas é o aspecto espírita da espiritualidade que é inerente à saúde mental. Mas sabemos que enquanto estamos encarnados, nós somos um ser sistêmico, que dependemos do nosso biológico, no caso aqui especificamente do cérebro, do nosso psicológico, que é a nossa formação da personalidade. Quando a gente encarna, a gente adquire uma personalidade nova, né? Por isso o programa é Nova Mente, né? Uma nova mente, que a gente vem novamente criar uma nova mente, né? E também tem um lado social, onde a gente vai provavelmente reencarnar em circunstâncias, às vezes muito diferentes das que estava acostumada, até para poder ter experiências diferentes, seja em termos de etnia, de geografia, de tradição, de qualquer país, de povo, em qualquer lugar do mundo e, quiçá, talvez até de outros planetas no universo. No planeta Terra, somos um ser biológico, psicológico, social, espiritual e que também estamos imersos na fenomenologia espírita, da qual o próprio espiritismo é que nos traz as ferramentas, né? Ele desacortinou de vez os mistérios que existem entre a vida física e a vida extrafísica, né? Que a vida após a morte, ou seja, a verdadeira vida, que é a vida espiritual, ela sempre existiu e traz, portanto, assim, uma grande certeza para nós da boa nova do Evangelho de Jesus, que Evangelho já significa boa nova, de que a vida continua e, na realidade, ela permanece, né? Ou seja, é o senso de eternidade. Eu já existia antes, encarnei, continuarei existindo depois e terei talvez várias encarnações para poder desenvolver habilidades que nos aproximam de Deus e da sua perfeição, né? Nesse meio tempo, podemos passar por algumas dificuldades, entre elas alterações emocionais que podem chegar a ser transtornos mentais ou não. E os transtornos mentais é uma doença, né? Pode ser uma doença, e essa doença é uma doença como outra qualquer, que do ponto de vista espiritual, do senso de eternidade, tem uma função também psicopedagógica, né? De nos ensinar alguma habilidade, principalmente do ponto de vista espiritual, né? E no programa passado nós estávamos falando sobre vulnerabilidade, né? A Daniela estava participando com a gente, ela ia participar hoje também, mas a faculdade teve aula, está tendo aula agora na faculdade, aula em EAD, né, ensino à distância, então ela não pôde participar com a gente. Talvez semana que vem ela participe, mas a gente vai continuar discutindo. A parte dela eu vou deixar para a semana que vem, que ela quer falar mais algumas coisas, mas hoje nós vamos comentar onde foi que nasceu essa ideia, né, de que é, a- quando você assume a sua vulnerabilidade, é que você começa a crescer, né? De onde a gente traz isso? Na realidade, essa boa nova, né? Essa notícia de que fraqueza é força, não é uma novidade da atualidade, né? Já estava lá escrito na época de Jesus, numa das cartas, né, de Paulo aos Hebreus. Lembrando que os hebreus eram os judeus da época de Jesus que se converteram ao cristianismo, então eles sofriam muita perseguição e sofriam também porque não podiam mais participar dos cultos e dos estudos nas sinagogas, porque eles eram considerados ou traidores ou hereges ou coisa parecida, né? Mas então Paulo escrevia cartas aos hebreus, encorajando-os, né, a não voltar para os velhos hábitos da lei mosaica e procurar praticar a lei de amor, a boa nova, a notícia nova de que a vida continua, de que a vida é eterna, que Jesus tinha nos trouxe, vamos dizer assim, pelo seu próprio exemplo. E é exatamente aí, num dos capítulos dessa carta aos Hebreus, que é o capítulo 2, e o item 14,
né, em que Paulo chama a atenção aos hebreus sobre a grande experiência, provação no sentido de prova, né, no sentido de demonstração, né, comprovação eh, da importância de nós estudarmos as nossas fraquezas e não negarmos as nossas fraquezas, para que nós possamos, então, assim, nos fortalecermos e retomar a nossa caminhada evolutiva na direção do aperfeiçoamento, né? Na direção de Deus, na sua perfeição. Então, nessa carta que ele escreveu aos Hebreus, estava escrito o seguinte: cartas dos Hebreus, do apóstolo Paulo aos Hebreus. Ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? Que coisa louca, né? O que ele está dizendo com isso? Naquela época, talvez existia essa ideia dos demônios, que eram espíritos, mas o diabo era aquele espírito que atemorizava as pessoas com a ameaça da morte. E era exatamente assim que as pessoas dominavam umas às outras, principalmente o Império Romano, com seu exército ameaçando as pessoas de morte, né? Aí sim, então, escravizá-las, né? Para não morrer, né? Você se submetia à escravidão do seu conquistador, do povo que o conquistou, né? O que ele quer dizer com isso? Que ele, sabendo, né, que nós vínhamos aqui nos submeter às leis da carne e à fraqueza da carne, né, vamos dizer assim, ele também veio demonstrar a sua fraqueza dentro aqui da carne. E essa fraqueza qual que era? É o de se render à evidência maior, que é essa eternidade, a vida é eterna, né? E quando a gente naquela época, essas pessoas descobrissem que a vida é eterna, concordam que a força do diabo, da ameaça da morte, diminuía, sumia. Tanto que tem livros e autores que escrevem a morte da morte pela morte de Jesus, ou seria pela ressurreição de Jesus, né? Mostrando então que ele, Jesus, o homem, morre para que nasça os princípios do cristianismo, que é a boa nova e a boa notícia, né? O evangelho de Jesus é que a vida é eterna e que nós estamos encarnados para estudar as nossas fraquezas, né? E fraquezas, na realidade, aí não seria as nossas ignorâncias ou aquilo que a gente não sabe, né? Nascemos simples e ignorantes e, em um determinado momento, podemos tomar consciência, vamos dizer assim, desta, desta nossa não conhecimento e buscar conhecer. Por isso que é a ideia de estuda, né? A sua dor para ela não virar uma revolta, né? E aí isso parece ser uma espécie de paradoxo, né? Como assim? Fraqueza é força, né? Na realidade, quem nos dá o maior exemplo disso, em termos de aplicação prática desse princípio de Paulo, né? Esse princípio do apóstolo dos gentios, né? Que era aquela pessoa que o Paulo era estudado, então ele tinha argumentação para poder conversar com as pessoas, né? Com as pessoas de mais conhecimento da época, né? Os cientistas da época, né? Então, quem aplicou isso muito na prática foram os alcoólicos anônimos, né? O Bill Wilson, que é o fundador dos Alcoólicos Anônimos, ele pertencia a um grupo de estudos protestante, evangélico, chamados os grupos Oxford. E o que eles queriam, esse pessoal do grupo Oxford? Eles queriam trazer o cristianismo que era vivido, né, vivenciado na época de Jesus, sem a interferência das igrejas e sem a interferência do Estado ou das monarquias ou dos reinados que depois seguiu aí pela Idade Média, depois da queda do Império Romano, né? Então, nesses estudos é que então alimentou o lado espiritual do Bill Wilson e
quando ele sofria do alcoolismo, ele teve lá, num dos momentos de intoxicação alcoólica dele, teve um despertar espiritual, provavelmente um chamamento, né, do plano espiritual, e aí com todo o conteúdo evangélico que ele tinha, ele queria levar essa possibilidade do despertar para os alcoólicos sem que fosse falar de religião. Foi então que ele, encontrando com o Dr. Bob, né, que era um médico também alcoólico, numa cidade do interior de Akron, no Texas, nos Estados Unidos, e ele procurou esse médico porque, como ele estava lá, o Bill Wilson estava nessa cidade do interior do Texas, né, sozinho, e ele estava começando, ele achava que ele ia começar a beber se ele ficasse muito tempo sozinho lá. Então ele procurou um outro alcoólico para conversar, porque ele sabia quando ele conversava com outro alcoólico, ele não pensava em beber, né? E a conversa foi muito boa, a ponto que os dois começaram então a sair juntos, também conversar com outros alcoólicos que eles encontravam ou nos hospitais ou nas ruas, né? De maneira que então eles começaram a querer, o Bill Wilson inventou uma maneira de falar sobre essa recuperação através dos 12 passos, que são 12 princípios e 12 fundamentos, vamos dizer assim, que ajudam a pessoa a desenvolver a sua espiritualidade e alcançar o despertar espiritual. E o primeiro passo desses 12 passos é admitir, né, que você é impotente perante o álcool e que havia perdido o controle da sua vida por causa disso. É exatamente esse paradoxo, né? Quando eu admito a minha fraqueza, é que eu adquiro a força. Foi exatamente esse o exemplo de Jesus. Perdoar, compreender, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, né? Significa não querer ser tão forte quanto o diabo, né? Que na realidade estaria aí corporificado, não, talvez projetado na figura do Império Romano, daqueles que nos ameaçavam com a morte, né? Então, os paradoxos misteriosos é uma das, como é que chama assim? Um dos textos que tem um livro que é dos Alcoólicos Anônimos, que chama-se Reflexões Diárias. E numa desses dias, há lá o paradoxo misterioso. E está escrito assim: tal é o paradoxo da regeneração em Alcoólicos Anônimos, a força nascendo da fraqueza e da derrota completa, né? Então, olha que interessante, você só começa a ter força sobre a sua própria vida quando você admite as suas fraquezas, que é o que está escrito aqui dentro dessa carta dos Paulo aos Hebreus. Jesus veio aqui também participar conosco das fraquezas da carne e do sangue, né? Alguns dizem que ele não nasceu, alguns dizem que ele apenas se materializou, mas isso é uma discussão da doutrina espírita, né? Se ele é uma materialização de um espírito ou se ele realmente reencarnou através de um processo normal de concepção, gestação e parto. E aí ele participou das nossas fraquezas para vir aqui dar o exemplo, né? E mais interessante, né? Quando ele, tendo todo o poder de ser o filho de Deus, pelo menos um filho direto e poderoso como ele era, né? Por que que ele não foi lá e não calou a boca, né, dos romanos? Porque está aqui. Tal é o paradoxo, né, da redenção, né, em Alcoólicos Anônimos, né? A força nascendo da fraqueza, derrota. Ele diz aqui: a perda de uma vida antiga como condição para encontrar uma vida nova. Então ele diz aqui, olha, que mistérios gloriosos são os paradoxos. Eles não computam, porém, quando reconhecidos e aceitos. Eles reafirmam alguma coisa no universo além da lógica humana. Sim, é alguma coisa que não é racional, né? É de uma outra compreensão. Não é um entendimento racional, é uma compreensão do sentimento, que quando você admite a sua fraqueza, é aí que começa
a descobrir as suas forças. E por que isso, né? Nós vamos entender. Quando eu encaro o medo, eu ganho coragem, né? Eles não computam, porém, quando reconhecidos e aceitos, eles reafirmam alguma coisa, né? Quando eu encaro o medo, eu ganho coragem. Quando apoio um irmão ou irmã, minha capacidade de amar a mim mesmo aumenta. Isso também vamos dizer assim, é uma palavra, é um jargão, né? É uma verdade espírita. Fora da caridade não há salvação, que foi exatamente o que Bill Wilson descobriu, aplicando no alcoolismo essa verdade cristã. Quando ele saía para cuidar de outros alcoólicos, ele não sentia vontade de beber, né? Quando aceito a dor como parte da experiência de crescimento da vida, eu me dou conta de uma felicidade maior. Sim, bem-aventurados aflitos, né? O capítulo 5, né? O que é aflição? É castigo? É dor? É padecimento? Não. O fato de eu admitir que tenho uma fraqueza e que vou estudar e me contrariar para desenvolver a força, eu vou, então, enfrentar situações e vão desenvolver essa minha habilidade, né? Por isso que é bem-aventurado o aflito, porque aquele que está estudando a sua fraqueza, estudando a sua dor, está desenvolvendo uma nova habilidade. A bem-aventurança da aflição é essa. Se eu não estou estudando a minha dor, se eu não aceito que eu tenho uma fraqueza, eu não estou desenvolvendo habilidade nenhuma. Para mim está tudo bem, né? Tá bom viver assim. Mas o despertar espiritual é exatamente esse, né? Tirar proveito das experiências, né? A bem-aventurança das aflições, né? Quando olho para o meu lado escuro, sou levado para uma nova luz. Sim, é sombra e luz, ou luz e sombra. Por quê? A partir do momento que você tem coisas que você não sabe, você não está iluminado aquilo. Mas se você quer iluminar, você vai acabar percebendo, né, coisas que você precisa aprender, e enquanto você não aprende, aquilo vira uma sombra na sua vida, né? Por isso que a gente fala assim, a verdade está me assombrando, ou que significa, cada vez que eu ilumino a minha ideia, né, ou minha busca, quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece. Claro, esses fantasmas não estão fora, estão dentro de mim. Olha, quando aceito minhas vulnerabilidades, esse texto é um texto tirado do livro Reflexões Diárias dos Alcoólicos Anônimos, que foi fundado em 1935, tá? Existe até hoje no mundo inteiro, tá? E foi inspirado no Hebreus, capítulo 2, versículo 14, da carta de Paulo aos Hebreus, e, portanto, é da época de Jesus. Então, isso não, estudar a vulnerabilidade não é uma novidade. Talvez seja uma novidade para as pessoas que estão começando a se cansar da competitividade, da arrogância, da prepotência, da dominação, eu vou ganhar, custe o que custar, né? Das polarizações, né? Das pessoas que têm nós e os outros, daqueles que só conseguem ter um incentivo para fazer alguma coisa nova na vida, quando mobilizados pela raiva contra alguma coisa ou contra alguém, né? Não. A vulnerabilidade une as pessoas, né? No sentido de ajuda mútua, que o Bill Wilson levou para os alcoólicos anônimos, né? Ele continua, quando aceito minhas vulnerabilidades e me rendo a um poder superior, sou agraciado com uma força nunca vista. O que significa essa força nunca vista? Não é nunca vista no sentido que ela nunca existiu, que eu não estava vendo ela até agora. A partir do momento que eu percebo que isso eu não sei, mas alguém sabe, aí eu começo a ter força. Que são os 3 primeiros passos dos alcoólicos anônimos. Ele diz assim, eu não posso com isso, estou admitindo a minha vulnerabilidade, mas alguém pode, que é um poder superior, se eu deixar, se eu me entregar. É a aceitação de que eu não posso, de uma fraqueza, a fé, me ligar a alguma coisa que pode me ajudar, e a entrega. Daí é que vem aquela definição que eu sempre repito aqui, que o Bill Wilson dá do que é fé. Porque quando ele fala aceitação, fé e entrega, pergunto para o Bill,
Tá, eu admito que eu sou impotente, mas o que que é fé? Ele diz: fé é um salto no escuro nos braços de Deus, né? Quem não salta fica só no escuro, não é abraçado, fica só no escuro, né? Então ele diz também aqui, olha, esbarrei, aqui é um depoimento de uma pessoa do AA, né? Esbarrei com as portas de Alcoólicos Anônimos em desgraça, sem esperar mais nada da vida, e ganhei esperança e dignidade. É claro, os grupos dos Alcoólicos Anônimos, eles, como é que vamos dizer assim, eles imitam de uma maneira muito parecida, o que acontecia nas reuniões dos cristãos primitivos, né? Nas catacumbas, né? Os cristãos primitivos, eles se reuniam é, no, nas catacumbas para cada um deles falar das suas fraquezas, né? Das suas dificuldades de lidar com algumas tendências suas, né? Que lhes causavam um mal-estar ou vergonha ou comportamentos escusos ou coisa parecida. E desse partilhar, né, quando você admite, né, isso, você começa a cuidar disso. Se você nega, e isso é uma coisa interessante que acontece muito com dependentes químicos, eles negam que têm problemas com a droga, né, com o álcool e outras drogas. Quando eles admitem, começa a funcionar. É mais ou menos como a gente fala aqui, se você não sabe ou não admite qual é o problema, você não consegue resolver, né? E quando você descobre qual é o problema, mas se você não aceita que aquele é o problema, então você está realmente na neurose do problema, né? Que é tentar continuar fazendo as mesmas coisas e reclamando porque que o resultado não é diferente, né? E aí eu começo a colocar o quê? A culpa nos outros, nas coisas, nos lugares. Por isso que eles dizem aqui, olha, que Jesus igualmente participou dessas coisas, que é da vida física, da vida carnal, com sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que o diabo? Porque é uma coisa muito interessante. A partir do momento que eu admito que eu não tenho problema nenhum, eu sou bom, eu sou bacana, eu não tenho nada de errado, tá? Eu sou perfeito. Para alguns entendimentos teológicos, a perfeição é o número 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é a Santíssima Trindade, né? Por que que isso é perfeito? Porque não tem defeito. Mas como? É impossível. Nós sabemos que no planeta Terra não tem ninguém que é perfeito, né? Talvez Jesus, né? Então, quem que tem que ficar com os meus defeitos? Alguém tem que levar a culpa dos meus defeitos. Quem? O demônio, né? É ele que fica me tentando, é ele que fala que eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho que ficar rejeitando, como se fosse ele que fizesse eu pensar nas coisas ruins, né? E nós espíritos também achamos, né? O obsessor é que está falando coisa errada na minha cabeça. Ele foi atraído por uma tendência sua. Não, você não vai fazer. Não foi ele que veio atrás de você, você que o atraiu com o seu nível de pensamento. Mas a partir do momento em que Jesus veio e mostrou que, olha, vamos estudar as nossas falhas, vamos estudar os nossos defeitos, vamos estudar as nossas dificuldades, as nossas tendências negativas, porque quando você toma consciência disso, você mata o demônio. Você não precisa mais de ninguém para ficar jogando a culpa. Tá, eu sou o responsável por isso. Aí o demônio pode até falar, mas eu vou te pegar. Pode pegar. Se o poder superior acha que eu devo passar por alguma coisa que vá me conscientizar e fortalecer minha vontade no bem, na harmonia e na verdade, e se essa situação tiver que ser causada por alguém que se chama demônio, ou que quer se chamar demônio, que assim seja, né? Eu quero olhar para aquilo que está errado dentro de mim e melhorar. Essa é a tal da boa nova. Essa é a, a notícia de que não existe morte, né? E é exatamente por isso que as pessoas, então tá bom, então já que a vida é eterna e o senso de eternidade, esse está aí um bom motivo para que eu estude as minhas falhas, porque eu sou eterno. Eu não tenho uma vidinha só. Então eu não vou mais jogar a culpa em ninguém e vou tomar conta de mim.
No meio espírita, eu acho que fica mais fácil para a gente entender o que, que eu não quero mais a Santíssima Trindade, mas eu quero ser completo, não perfeito. 3 é perfeito, o número 4 é completo, porque aquilo que eu projeto no demônio é as coisas que eu preciso estudar para melhorar em mim. Se eu paro de projetar, eu admito. Fraqueza é força. A partir do momento que eu admito essas minhas fraquezas, eu começo a estudá-las e eu vou me fortalecendo na direção do bem, do belo, do verdadeiro. No meio espírita, eu costumo dizer assim, né? Que nas igrejas, na teologia, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o demônio, né? Para nós aqui, espírito deveria ser Deus, né, que é o Pai, Espírito, que é o Filho, a matéria, né? E a experiência do espírito na matéria, que é a encarnação, que é onde a gente sofre as aflições necessárias para o crescimento espiritual. E sofrer aí não é no sentido dor e lamentação, é submeter-se a um processo de educação, que no fundo é contrariar-se em velhos hábitos que foram importantes na formação da nossa caráter, da nossa personalidade, mas que agora eu tenho que abrir mão dessa vida velha, que ele fala aqui nos Alcoólicos Anônimos, né, e encontrar uma vida nova, morte, né, e renascimento psicológico. Por isso que Paulo teve que lembrar aos hebreus de que também Jesus esteve aqui conosco para dar seu próprio exemplo. Ele podendo acabar com toda essa dificuldade de poder e força dos romanos, ele veio mostrar, não, mas eu me submeto a isso para mostrar para as pessoas que a minha força não vem da subjugação, não vem da ameaça, não vem da morte. A minha força vem da submissão à vontade maior de Deus. A minha força vem da fraqueza. E ele exemplificou isso, né? Morrendo em pé, de braços abertos, ou seja, pronto e disposto a servir, e ainda por cima suspenso da terra, né? Ou seja, ele passou pela coisa que a maior fraqueza que poderia acontecer naquela época era ser crucificado, né? Como bandido, né? Como algo feio, sujo, errado, né? Daí então que vem essa ideia da gente pensar da vulnerabilidade, que agora parece que virou moda no momento atual do planeta, mas nada mais é do que resgatar para nós aqui ocidentais e cristãos uma ideia que já vem lá há mais de 2000 anos, né? E que, eventualmente, nós até comentamos na semana passada sobre uma autora, né, que fez uma palestra, né, no TED sobre isso, né, sobre fraqueza é força, né? A Brené Brown, nós falamos uma semana passada junto com a Daniela sobre isso. Parece que ela descobriu a América, mas ela descobriu dentro dela, que aparentemente, porque ela conta lá, quem puder assistir essa palestra dela, como ela devia ser arrogante, controladora, mandona, né, centralizadora, achando que aquilo é que dava a força e o poder para ela. E quando ela descobriu que não, que aquilo tudo estava escondendo, como a gente fala, né? Tem um ditadinho que acho que é castelhano, que fala que por trás de um grande leão tem sempre um grande raton, né? Por trás de uma pessoa arrogante tem uma pessoa amedrontada, vamos dizer assim. E isso, ela mostrando que ela descobriu isso. E, na realidade, vamos dizer assim, não importa que as pessoas reeditem de uma maneira direta ou indireta as palavras de Jesus, né? Até porque, infelizmente, algumas religiões, algumas seitas, doutrinas, acabavam tornaram um pouquinho as palavras de Jesus ou deturparam, segundo os concílios dos bispos e dos pastores, né? De acordo com as suas necessidades materiais, né? E outros, de uma outra maneira, talvez tornaram muito piegas e até talvez a tal da fuga mística, tirando, vamos dizer assim, a realidade maior das palavras de Jesus, que na realidade não foram escritas por eles, foram escritas pelos apóstolos, que também não eram só aqueles 4 que a igreja admite, né? Tem vários outros, né? Vamos ver que parece que tem algumas colocações para a gente lá do Facebook, olha. O Rodrigo Silva nos colocou aqui. Boa tarde a todos.
As histórias dos grupos de Oxford e de AA são incríveis. Quem não acredita na providência divina precisa ouvir essa sucessão de histórias e coincidências. Eu sou muito grato aos 12 Passos e 12 Tradições, em especial para combater a minha ignorância e egoísmo. O senhor conhece o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown? É dessa moça que ela fez essa palestra, né? A Brené Brown, ela fez esse livro e fez uma palestra. Sim, a gente está falando exatamente sobre esse livro. Na semana passada, nós estávamos comentando sobre a página 24 desse livro, viu, Rodrigo? Que é O Poder da Vulnerabilidade. Obrigado pela sua colocação, porque você nos confirma, né, nos corrobora do que nós estamos falando, né? E tem gente aqui também que está com a gente aqui, né? A Deise da Silva, a Samuca, a Elane Strader, o Luiz Eugênio, a Margarete Cristina, a Francisca Diedrich, o Antônio Luiz Souza, a Inês Aparecida de Oliveira, a Sônia Orro, a Maria Elizabeth Ursch e o John Mello estão todos aqui nos acompanhando e a gente dá aí uma boa tarde a vocês, sejam bem-vindos e obrigado pela audiência, não no meu programa, mas na toda FEAL, tá? Porque cada vez que vocês sintonizam, ouvem, vocês estão propagando a doutrina espírita, né? Que é a maior caridade que a gente pode fazer para ela, né? E tem aqui o Rafael de Oliveira Assunção, ele diz assim, Doutor João, adoro o seu programa, obrigado, Lino. Eu agradeço seu carinho e sua atenção. Tenho uma dúvida, às vezes tenho pensamentos estranhos, ruins, não parece que são meus, e às vezes fico com a cabeça embaralhada e confusa e me sinto mal. Faço tratamento para ansiedade, o que eu posso fazer? Um abraço. Então, pensamentos ruins todos nós temos, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Toda vez que a gente entra num elevador, a gente pensa que ele vai cair. É que como a gente está com energia mental e não está ansioso, ou seja, está com os nossos neurotransmissores funcionando bem, eu desbaratino aquele medo, aquela ideia. Como você disse que está tendo crise de ansiedade, provavelmente essa ansiedade nasce de um quadro depressivo. Então, quando nós estamos com a mente com menos energia, a gente não consegue combater as ideias negativas. Aí entra dentro da doutrina espírita a ideia de que eventuais obsessores, espíritos desencarnados que percebem essa nossa brecha mental, podem ficar insuflando mais ideias estranhas na cabeça da gente. O que eu sugiro, já que você percebe que ela é estranha, trate essas ideias como se fosse uma coceira, sabe? Uma alergia que você sabe que se você coçar, coça mais ainda. Então não coça. Falei, olha, na dúvida, eu não vou alimentar essa ideia. Ou seja, admita essa sua fraqueza de não poder combater as ideias, que aí vem a força para olhar para o que é que faz ainda eu ter ser assediado por essas ideias. E lembrando que no seu tratamento, que provavelmente é 30% de medicação e é 70% de terapia, você vai voltar a ser dono da sua mente, né? Então, eu sugiro que você continue se tratando. Se não é com remédio, busque ajuda, com remédio, com psiquiatra, e também a terapia, que é 70% de ajuda. E posso também te sugerir frequentar grupo de anônimos. No caso aqui, se não é o AA, os alcoólicos anônimos, mas pode ser os neuróticos anônimos, que foi o Groover, um alcoólico que percebeu, né, que todo alcoólico é um neurótico, mas que nem todo neurótico bebe. Então ele criou os neuróticos anônimos e usou os mesmos 12 passos do alcoólico anônimo e serve para qualquer problema emocional que nós tenhamos na vida da gente, né? A Bruna está avisando aqui, Luciana Andrade falou, qual o nome do livro citado? Ah, tá aqui, foi o moço que falou para a gente aqui, onde é que está aqui? A Coragem de Ser Imperfeito. A autora é uma norte-americana chamada Brené Brown, já tem em português brasileiro, né? Então, se quem quiser ler, é muito interessante. Nós vamos continuar lendo esse livro, eu e a Daniela, se ela puder, semana que vem, nós vamos estar aqui também. É que eu quis fazer uma ponte hoje com o cristianismo e com os alcoólicos anônimos, né? Como faltam 10 minutos, eu ia pedir para a Bruna falar lá para o Rogério ou para o Jefferson colocar para a gente o trechinho de um programa que tem na Rádio Boa Nova, que é o programa Recuperação, do José Carlos e do Alexandre, em que tem um convidado, é um minuto exatamente, que ele fala exatamente disso, da experiência dele
de quando ele se rendeu de que ele não tinha poder sobre o álcool, ou seja, quando ele admitiu sua fraqueza, foi quando ele começou a ter a força da recuperação. Você põe para a gente, Bruno? Você tem um problema, né? E por muito tempo passa por uma dificuldade. E numa crise você busca um grupo ou uma estabilização em uma clínica e para ter uma conscientização da doença. A fraqueza é a força. Após reconhecer a sua fraqueza, você vai chegar muito além da onde você estava. Se torna uma força. Aquele ponto de dificuldade na sua vida é um ponto de partida para algo muito maior. É um lema muito Não, esse lema profundo, é lindo, né? Tanto é que existe temáticas, a pessoa fica falando durante 2 horas só sobre isso, sobre a fraqueza é força, quer dizer, destruição. Você monta um personagem que não deu certo. Um personagem antissocial, um personagem que deveria estar, né, lá atrás, brigando com o tigre dente de sabre, né? Totalmente doente. Então você tem que destruir ele, quer dizer, ele se destrói por si só através do sofrimento. Esse destruir, esse sofrimento é a fraqueza. Na verdade, a fraqueza que você vai engolir e servir de experiência como força para você ter um novo rumo. É aí que então apareceu, vamos dizer assim, a questão cristã, né, de levar a palavra, né? Lembrando que levar a palavra, né, vamos dizer assim, não é pregação, tá? A Bruna está falando aqui que o programa Recuperação é todos os sábados ao meio-dia, tá? Continua acontecendo lá com o José Carlos e o Alexandre. Eles sempre levam convidados que são dependentes químicos em recuperação, né? Que dão os seus depoimentos e mostram que muitas vezes que a programação dos 12 passos ajuda bastante, né? E ele está falando aqui que levar a palavra, e que isso também, levar a palavra, é uma maneira de a gente poder sair de si, né? Ou seja, fazer a caridade. O alcoólico também faz isso, né? O neurótico anônimo também faz isso, né? Os narcóticos anônimos, os comedores compulsivos anônimos, né? Tem os devedores anônimos, tem os fumantes anônimos, tem os dependentes de amor e sexo anônimos, que é compulsão a sexo ou anorexia de relacionamentos, né? E eu sempre falo que tem um grupo novo, eu não sei se veio para o Brasil ainda, mas provavelmente nos Estados Unidos já tem, são os corruptos anônimos. Parece brincadeira isso, mas não é. A corrupção, a gente vê aqui no Brasil, parece que é uma coisa meio compulsiva. E os corruptos, quando são pegos, eles negam. É como se fosse um alcoólatra, né? Parece que você está falando com um alcoólatra. O cara está com um maço de dinheiro na mão e um monte de dinheiro na cueca, né? E aí ele, não, esse dinheiro não é meu, não, eu não peguei de ninguém. Não, mas está aqui a prova. Ah, tá bom, mas eu vou falar com outro ladrão, né, com outro corrupto, que tem o poder de desmentir o que você falou, que normalmente é, sei lá, o judiciário, sei lá, qualquer coisa assim, que vai afastando corrupto, né, vamos dizer assim, encobre corrupto, né? A alcoólatra, quando está na ativa, encobre outro alcoólatra, né? É o que a gente chama de confraria, né? E quando você vai num boteco, os alcoólatras pagam a pinga um para o outro, né? E ninguém fala que aquilo que está todo mundo louco, está perdido, né? Ali na Cracolândia também, né? Tanto faz. A diferença é que normalmente o comportamento do alcoólico é mais romântico, né? E o comportamento de quem usa drogas mais ilícitas é mais criminoso, talvez, não sei se a palavra é essa, né? Mas é mais malandro, né? Mais malandrão, né? Vamos dizer assim, né? Então, eles acabam também fazendo essa tal da confraria. E provavelmente, entre os corruptos que ainda não estão frequentando um grupo de anônimos, existe na ativa, eles também têm a sua confraria. Então, eles vão sempre estar arranjando um jeito de um encobrir os outros. Mas, que coisa interessante, né? A fraqueza é força. Qual é a maior fraqueza do corrupto que nós estamos vendo hoje, né? É a internet de tudo, de todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Tá todo mundo sabendo como que funciona o tal do establishment, né, que é o esquema, né, que existe e não é só no Brasil, mas no Brasil a coisa come solta, como se fosse parte da cultura. Graças a Deus, né, ao próprio advento aí, vamos dizer assim, das ideias do favorecimento da mídia, né, que todo mundo pode ter acesso às informações e não depender só de uma fonte, né?
de informação. E a gente acaba percebendo, então, uma polarização, né? E ao mesmo tempo a gente não sabe em quem acreditar, né? Eu busco ver as pessoas que têm algum tipo, vamos dizer assim, de aproximação com a questão do Cristo, no sentido de que ele, mesmo que ele tenha alguma questão imperfeita na vida dele, porque quem que não tem algo de errado a projetar no demônio? O que eu acredito é que as pessoas nessa postura política, principalmente aquelas que eliminam a espiritualidade da vida, acabam tendo que jogar a culpa em alguém. Então fica aquela coisa, nós e os outros, né? Eles é que são, eu não sou. Fica naquela do te peguei, agora eu vou mostrar a sua sujeira, e eu vou, todo mundo vai ficar olhando para ela, não vai olhar para mim. Mas esses são os paradoxos, né? Quanto mais eu quero me esconder, né, fazendo besteira, mais eu apareço com aquela besteira. Então, parar, né, vamos dizer assim, de achar que está enganando todo mundo, que é que nem o alcoólatra, né? Só ele acha que ninguém está vendo que ele perdeu o controle da vida. Quando ele admite isso, é quando ele começa a ter força de mudar a nossa vida, a própria vida. E a nossa ideia não é eliminar aqueles que não compactuam com a honestidade, né, com a mente aberta e com a boa vontade. Não. A nossa ideia é convidá-los a ter uma vida sóbria, né? Se abster de corrupção, né, seja de qualquer nível, seja porque bebe, seja porque rouba, seja porque mente, não importa qual é a falha de funcionamento do seu caráter, olhar para ela vai te dar força para que nós possamos fazer uma grande nova ordem social em que as pessoas confraternizam, né? A fraternidade entre as pessoas cujas diferenças se complementam, como se pudesse ser uma grande reunião numa catacumba chamada Planeta Terra, aonde todos se unem para trabalhar suas falhas, tanto do ponto de vista material, em termos de compensar coisas que um povo tem que o outro não tem, do ponto de vista material e de sobrevivência física, como também do ponto de vista de relacionamento humano pautado na fraternidade. Por quê? Se caridade é uma coisa que eu tenho que dar do que eu tenho para alguém que não tem, fraternidade todo mundo tem condições de dar, né? Não tem quem não tem a possibilidade emocional e espiritual de ser fraterno. Então, quando a gente começa a estudar vulnerabilidade, a gente se irmana, né? É uma irmandade de homens e mulheres que convivem no mesmo planeta, né? E que lutam, vamos dizer assim, que tratam e que sofrem problemas próprios de cada um na busca do seu crescimento espiritual, né? Porque se a nova ordem social não for baseada na espiritualidade, nós vamos apenas continuar em guerra por um pedaço de pão, né? Que parece que a vida é uma só. O programa novamente termina aqui. Semana que vem estaremos de volta com esse mesmo assunto chamado vulnerabilidade, ou seja, o poder da vulnerabilidade, que a Daniela consiga estar conosco também, e a gente agradece a sua participação e, por favor, propaguem a doutrina espírita e divulguem a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior para que todas mais pessoas saibam e conheçam essa nova ordem social da fraternidade. Até semana que vem, se Deus quiser. Você acompanhou Novamente.